Quirguistão. Um país com a natureza quase intocada e uma cultura nômade que te arrepia e faz chorar. Depois de uma viagem dessas, ninguém volta igual. E eu não fui uma exceção. Mas toda essa transformação veio com um preço. E para você sentir o mesmo, terá que aceitar os desafios da natureza selvagem. Simbora? E quem vai pro Quirguistão? Você provavelmente está se perguntando isso agora. E é uma pergunta super válida, pois nós brasileiros sabemos muito pouco sobre esse destino e temos a impressão de que não é um país turístico. Mas vamos olhar para os números. Em 2023, cerca de 7 milhões de turistas visitaram o Quirguistão, enquanto no Brasil, pode parar e se assustar, foram somente 6. Esse número fica ainda mais absurdo sabendo que o Brasil é 43 vezes maior que o Quиргизстан. В последние годы глобальный туризм стал уже популярным, и многие хотят открывать что-то новое для себя, новые страны, что-то аутентичное, что-то еще неизведанное. Ao ver essas estatísticas, eu fiquei extremamente curioso e decidi ir para o Quirguistão com a missão de desbravar o país e te mostrar o que ele tem de melhor. Chegamos no local, tudo certo, hora de começar a missão. Mas sozinho, essa seria uma missão impossível. Por isso, recrutei o melhor time possível para me ajudar. Partiu. Eugis, o capitão do nosso navio. Superpoder, faz café em qualquer situação. Ana, diretora e idealista da viagem. Superpoder, filma em qualquer situação. Eu, Pedro, seu guia. Superpoder, mantenho o otimismo em qualquer situação. It's good now. Aidana, guia e assistente do Eugis. Superpoder, ser uma pessoa amigável em qualquer situação. Temos como principais objetivos nessa viagem visitar os lagos de montanha Кеусу и Алаку. Ущелье Алтын-Рашан – одно из моих любимых ущелий, и там как раз мы поднимаемся на один из пиков, и оттуда просто потрясающая панорама озера Алаколь. Это, наверное, самая моя любимая локация. Mas já no começo da nossa missão, o Eugis trouxe péssimas notícias. По погоде совсем не ясно, это начало лета, в целом за неделю до нас был снег. Поэтому непонятно, будет ли завтра озеро. A gente teve que tomar uma decisão bem difícil se valia a pena ou não manter o plano de ir até lá. Mas hoje a gente tem 4 horas de viagem de carro, 6 horas de cavalgada subindo a montanha, 3.000 metros de altitude, mais 2 horas de hiking. Isso, obviamente, ida e volta. Então vai ser muito, muito puxado. E tudo isso é para ver um lago. O risco de passar por todo esse perrengue e a gente sequer conseguir ver o lago por conta da neve nas montanhas era gigante. E isso significaria um dia precioso da nossa viagem totalmente perdido. Mas como diz a Ana, quem não arrisca, não bebe champanhe. Esse é um ditado popular da Rússia, igualzinho ao nosso, quem não arrisca, não petisca. E claro, a gente decidiu arriscar. Começou a jornada, estamos na natureza, não tem estrada, buraqueira solta, é isso, into the wild. A primeira parte do nosso trajeto foi uma viagem de 2 horas até o desfiladeiro de Altyn-Arashan. Fizemos o percurso nessa típica Kombi soviética que os locais chamam de burranka. Burranka é uma palavra russa que significa pão de forma, e devido à semelhança do carro com o pão, ficou esse apelido. Existe ainda uma outra versão. Como tinham 2 carros na época com designs similares e um transportava comida e o outro era usado para serviços médicos,
Eles usaram burranka para o de comida e tablietka, que significa comprimido em russo, para o outro carro. Eu sei o que você está pensando exatamente agora. E por que não escolher um carro mais confortável e moderno para os turistas? Eu estava pensando a mesma coisa, mas a resposta ficou bem óbvia durante o nosso trajeto. Sério, olha essa estrada. Estrada. Доехать туда может лишь 3 транспорта, и все они советского производства. УАЗик, Буханка или ГАЗ-66. Почему в топ-3 машин, кто может туда доехать, не зашли иностранные автомобили? Все очень просто. Иностранные автомобили довольно-таки прихотливы в сервисе и в обслуживании, и вообще в целом сложно устроенные автомобили, поэтому они туда, конечно же, доедут, но, скорее всего, там и останутся. É impossível uma pessoa vir pra cá só principal. E essa é a parte mais fácil, eles disseram. Não quero imaginar, é difícil. A estrada é muito difícil, é muito buracada, subida, descida, lama. Eu diria que é quase impossível alguém que não é daqui ou que não tem um carro muito bom conseguir chegar. A gente chegou agora aqui no acampamento, a gente vai esperar uns 15 minutinhos para pegar os cavalos e aí partir o cavalgar por mais ou menos 1h30, 2. Quem ama cavalgar pode até ter ficado super animado e empolgado agora, mas eu estava com um misto de sentimentos. How are you feeling? Eu tenho um pouco de trauma de cavalo, porque quando eu era criança eu caí e por muito pouco, não foi muito sério, então ainda é um desafio andar de cavalo para mim. Кыргызы тесно связаны с лошадьми, потому что некогда лошади были жизненно важными животными в быту, в кочевой культуре кыргызов. Транспортировка, скотоводство, войны. Лошадь — непосредственный друг, товарищ и сила в войне, да? Еда в то же время. Кыргызы любят мясо, любят конину. И до сих пор лошади имеют ключевое значение в культуре кыргызов, несмотря на то, что уже появились автомобили, какие-то современные средства передвижения и так далее. На нашей территории Кыргызстана нынешнего 93% покрыто горами, поэтому лошадь — незаменимый транспорт. В некоторые места просто не доехать на машине, ни на машине, ни на мотоцикле, ни на чем не доехать, кроме как на лошади. Por isso, os kirguizes modernos, embora não levem mais uma vida 100% nômade, normalmente lidam muito bem com os cavalos. Um bom exemplo disso é o Elis Beck, um ex-lutador que conhecemos durante a nossa viagem. Ele nos mostrou várias vezes como ele podia subir e montar facilmente no seu cavalo. Porém, mais incrível do que as habilidades dele era ver o sorriso estampado no rosto de nos apresentar um pouco da vida e cultura do Quirguistão. Parece que a Ana aprendeu direitinho. As minhas primeiras sensações foram muito estranhas. Imagina você, sentado em um animal grande e poderoso e com muita dificuldade de entender como controlá-lo da melhor maneira. E o cavalo ainda estava se inclinando toda hora e tropeçando constantemente, pois era um caminho bem difícil. Para mim, não estava sendo nada prazeroso. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir: atravessar um rio de montanha. O cavalo claramente estava com medo da água, havia uma correnteza muito forte arrastando ele e tinha muita pedra solta no fundo, o que fazia cada pisada ser uma loteria, pois parecia que a qualquer momento o cavalo ia cair e me levar junto. A única coisa que eu conseguia pensar enquanto cavalgava era: tomara que todos esses perrengues valham a pena e que esse seja o lago mais surreal que eu já vi na vida. Agora, uma coisa é inegável:
Ao longo do percurso, as paisagens são absurdamente bonitas. O Quirguistão é, em sua maioria, um país montanhoso. Não à toa, é chamado de a Suíça da Ásia Central. Nessa região, de fato, é um lugar único. Devido a essa paisagem montanhosa, o país é um lugar muito popular para alpinistas. E deixa eu te contar um segredo. Uma das razões pela qual eu já conhecia o Quirguistão foi porque os pais da Ana eram alpinistas profissionais e viajavam muito para cá para escalar as montanhas locais. Eles contaram muitas histórias para ela sobre as belezas daqui e nós, como viajantes e aventureiros, estávamos muito curiosos para ver isso com os nossos próprios olhos. Если вы хотите увидеть нетронутую природу и еще не заполненные туристами места, приезжайте, успевайте увидеть эту невероятную красоту нашей страны. Duas cadeias montanhosas atravessam o território do Quirguistão, Tian Shan e Pamir. O ponto mais alto do país é o Pico da Vitória, com 7.439 metros, e o Pico Lenin, com 7.134 metros. Até mesmo ao longo do nosso percurso, que foi longe desses pontos mais altos, estávamos cercados por picos nevados e isso era impressionante demais. Mas infelizmente para nós, vimos a neve bem mais cedo do que gostaríamos. Os cavalos começaram a afundar na neve e ficou claro que não poderíamos continuar com eles. O lago nos aguardava do outro lado dessas montanhas. Decidimos então deixar os cavalos e tentar passar a pé. A gente tem que subir essa montanha que está atrás de mim. E, obviamente, com a nossa habilidade de escalada já seria difícil, na neve já seria quase impossível a gente chegar lá, não teria como. Andando aqui por trás, a neve já chegava quase no meu joelho. Então seria bem difícil, a gente resolveu nem arriscar. Até subimos o drone, mas a gente nem viu o lago, deveria estar congelado também. Mas é isso, não tem muito o que fazer. Uma reflexão importante que eu tive aqui é que mesmo que esse fosse o lago mais bonito da minha vida, eu ainda não recomendaria. E pra mim, a vida é muito disso, porque a gente vive o dia a dia, o processo, esses momentos maiores, o momento do pico, o momento da conquista, ele é muito efêmero. Às vezes dura semanas para você chegar no pico, você fica no pico 30 minutos, você desce. Então, se você não aproveitar, de fato, o processo que tá ali no meio, não serve de nada. E o processo para chegar aqui foi muito caótico, muito ruim. Parece que essa viagem não será tão tranquila quanto a gente imaginou. We still have 6 hours to come back. Oh my God. Jesus. My ass hurts so much. This video is for you. Alakor Lake, the 6th of July. O fracasso com o lago Alacu deixou a gente bem chateado, mas não por muito tempo. Talvez, se esse fosse o único lago bonito do Quirguistão, estaríamos tristes. Mas a verdade é que não importa para onde você vai, você ficará impressionado com a natureza.
E antes de chegarmos no nosso segundo objetivo dessa viagem, nós paramos num estádio bem fora do comum. Como um viciado em esporte, uma das coisas que eu mais gostei de conhecer no Quirguistão foi que eles têm os Jogos Mundiais Nômades. Eu tô agora na região norte do Lago Issyk-Kul, em frente a esse hipódromo belíssimo que foi construído especificamente para os jogos. E os Jogos Nômades são muito mais populares do que a gente imagina. Na última edição foram mais de 100 nacionalidades que participaram em mais de 35 modalidades diferentes. Que os jogos comecem! E uma das modalidades dos Jogos Nômades é feita com Berkut, que é a águia, e ela tem que caçar tanto raposa, coelho e vence quem caçar mais e mais rápido. Caçar com uma águia real. Você consegue imaginar isso? Parece até filme. Em geral, a águia real é um animal muito poderoso e perigoso. Além de caçar raposas e lobos, ela pode carregar até 5 quilos de carne em suas garras. Geralmente, para a caça com a águia real, eles pegam o animal do ninho e começam a treiná-lo desde a infância. O treinamento pode levar até 2 anos e durante esse tempo, uma conexão especial se forma entre o dono e a ave. Se a caça com águias reais como um esporte é cruel para você, eu recomendo fortemente que você avance o próximo segmento por 2 minutos. Eu vou te falar e mostrar com imagens pesadas um dos esportes mais brutais que já vi на vida. Кок-Буру — это древняя игра, которая была изначально придумана для сохранения скота своего. Были нападки со стороны хищников, в частности волков. Кочевники учились изматывать хищников, при этом будучи на лошадях. И по итогу это уже переросло в игру. Получается, у нас есть 2 команды и есть 2 ворот. На одной стороне команды и на другой. Вместо мяча используется туша козла. Ворота выглядят как 2 больших казана, такое как бы получается такое возвышение, в котором есть вот такая полая поверхность. Козла или барана изначально подготавливают к игре, его обезглавливают, убирают все внутренности, засаливают очень хорошо, обратно зашивают. Ее обычно просто кладут на землю на расстоянии равном от 2 команд. И по сигналу 2 команды скачут на конях, и всадники должны, как бы, сидя на коне, дотянуться до земли и поднять эту тушу весом где-то 30-40 килограмм, закинуть себе на седло и доскакать до ворот противника и закинуть эту тушу барана четко в эту полую часть. Но сделать это не так просто, как кажется, потому что на скаку противники могут у тебя ее отобрать, кто-то может тебе просто не дать ее поднять элементарно. Esse é um jogo muito perigoso e duro. Os jogadores frequentemente caem dos cavalos, quebram costelas, ossos e até partes do corpo. O Kok-Buru foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco como uma tradição antiga e hoje está em um nível similar ao do rodeio. Um outro jeito de se envolver com a cultura local é conhecer ou se hospedar em uma autêntica casa nômade, o yurt. E esse é o nosso yurt. Ele foi feito da forma mais tradicional possível, porém com um pouco mais de conforto para que os turistas venham para cá, para o Quirguistão, e possam aproveitar tanto a paisagem quanto a cultura e viver como os nômades viviam antigamente. Normalmente ele é feito de madeira, tem uma parte de palha também que reveste tudo, e esses tecidos vermelhos que servem tanto para decoração como também para proteger do frio.
Antigamente, aqui nesse espaço central, ficava uma lareira e o teto ele era todo aberto para sair a fumaça. Hoje ficam esses aquecedores, você coloca aqui a madeira e fica super aquecido mesmo durante a noite ou durante o dia, depende da época do ano. E esse é um yurt refeitório em outro acampamento que ficamos, onde nós e outros hóspedes comemos em uma mesa baixa chamada Dastrahan e dormimos no chão. Isso se dá pelo fato de que os nômades estavam sempre se movendo de um lugar para o outro e sua moradia e seus componentes precisavam ser facilmente montados e desmontados. Algo muito comum no Quirguistão é tomar chá, e dentro disso tem uma tradição muito importante. Normalmente eles só servem metade ou menos da xícara. Isso é um sinal de respeito com as outras pessoas, porque o chá vai estar sempre quente e eles também mostram que eles não se importam de servir a todo momento. E dentro disso, outra coisa muito engraçada é que normalmente na mesa, quem vai servir o chá é a pessoa mais nova. Por que você vai matar me? Me matar? Por quê? Que alguém falou que não era para eu trazer roupa de frio. E o cara do guia disse que aqui é o canto mais frio do Quirguistão. Neve. Nós fizemos essa viagem pelo Quirguistão no início de junho de 2023. Normalmente essa época é o início da temporada de verão, mas o sol nas montanhas chega um pouco mais tarde. Tá muito frio. Enquanto isso, nós estávamos chegando ao acampamento da Jirgal, uma empreendedora local com uma história fascinante. Lá será a nossa base para conhecer o segundo objetivo dessa missão, o Lago Кеусу. В этой местности раньше жили только чипаны. Занимались скотоводством. С 2014 года наша семья начала заниматься туристическим бизнесом. Местные тогда еще посмеивались. Ну какой турист сюда приедет в такую даль, еще в пограничную зону? Toda essa região do Lago Кеусу faz fronteira com a China. E para acessar essa área, você passa por um controle super rígido e precisa de uma permissão especial. É necessário enviar de forma antecipada os documentos para as autoridades responsáveis. Aliás, contratar a empresa do Suimon e do Elguis foi a melhor decisão para essa viagem. Caso você deseje conhecer esse país ainda misterioso e não queira passar horas planejando seu roteiro, hospedagem, passeios e até alimentação, a agência deles, a Erhali Tours, faz tudo isso por você. E a melhor parte é que eles personalizam tudo de acordo com os seus desejos e te proporcionam uma experiência super autêntica no Quirguistão. Para contratar eles, o link está na descrição do vídeo. E não esquece de usar o cupom ERHALI Fora do Comum para ter 5% off na sua viagem. Logo depois de cruzarmos essa zona de controle, tivemos que encarar uma subida de 62 km até o nosso acampamento na montanha. E nem todos os carros aguentam essa travessia. Esse aqui, por exemplo, parou várias vezes na estrada para colocar neve no motor superaquecido. Aliás, reparem no iate que eles estão levando na caçamba do carro. Chegamos agora. Eu acho que eu acabei de pisar em cocô. Nosso restaurante. Estamos chegando. Disseram que é no mínimo 3 estrelas aqui. Você notou o homem à minha esquerda? O que você acha que ele está fazendo? Pode parecer estranho, mas ele está preparando chá em um samovar. Samovar é um tipo tradicional de chaleira originária da Rússia, onde a água é fervida e mantida quente. Quando o samovar está pronto, qualquer pessoa que queira servir chá, basta abrir essa torneira. Здрасте. Спасибо. Здрасте. В моей семье есть 4 девочки. Благодарю Бога, что они у меня есть. Вот они мои большие помощницы. Все девочки уже знают английский язык. 50 лет я тоже стала изучать английский язык. Брала словари.
Jesus! Oh my god! Can already eat? Just take a piece and you can put it in the jam if you want. The sweet one. We also have the Turkish tradition actually when we're sitting on the table with the family or even with like other people, first try the oldest one. Rio tá chovendo, uma hora tava caindo granizo, eu tô sem minhas roupas de frio, tá tudo no carro, então eu tô passando bem mal. Mas eu espero agora comer, deitar, dormir, descansar e amanhã disseram que a gente vai para um canto paradisíaco, então espero que tenha valido a pena. Para o jantar, temos sopa de legumes e batatas fritas. Tava muito saboroso e super caseiro, tipo comida de vó, e ajudou demais a esquentar o corpo. Me sinto com meus 20 anos novamente, dormindo num quarto com 20 camas, andando em hostel. Só que eu tô velho demais. Так как я здесь каждое лето с детьми отдыхала, знала эту местность прекрасно. И вот однажды с 5 французскими блогерами мы первый раз приехали сюда и сняли озеро и запустили в интернет-каналы. Но это был долгий путь. Мы целых 4 года ждали туристов. Не было никаких вестей, но мы все равно не останавливались. Вот так каждое лето, не теряя надежды, мы приезжали вновь и вновь и вновь. Сначала в вагончике, потом 3 юрты, потом 5 юрт, потом 10 юрт, потом 20 юрт, вот так. O local onde estamos é um acampamento de iurtes. Mas como chegamos no início da temporada, os iurtes ainda não foram montados, então tivemos que ficar nessa cabana. O local é maravilhoso, a gente está cercado de montanhas, vegetação, muitos animais, é muito bonito, mas é muito simples, zero conforto, as camas aqui é tudo muito tranquilo, muito simples e vale a pena para aproveitar esse tipo de paisagem. A gente não tem eletricidade durante o dia, a gente não tem um banheiro apropriado, aqui é onde a gente toma banho e escova os dentes. That's it? Со стороны государства к нам, я бы сказала, никакой помощи не оказывается местной. Мы все делаем своими усилиями. Вот 21 век, в такой местности до сих пор нет электричества, нету интернета. Все здесь делается вручную с утра до вечера. Пища готовится на печке. В 2018 году, как во всех странах, был бум туристический, да? И я не смогла размещать их всех. И начала отправлять местным жителям. Вот тогда они проснулись, что можно делать деньги с туристов, да? Все туристы, которые сюда приезжают, все хотят смотреть озеро Кульсу. Do acampamento da Jirgal até o lago são 6 quilômetros de caminhada. Durante o percurso, não pude deixar de pensar que as paisagens daqui me lembravam muito a Patagônia ou a Islândia. No caminho, fomos cercados por iaks, que são essas vacas peludas locais que vivem apenas nessa parte do Quirguistão. Elas têm uma aparência bem única e se encaixam perfeitamente no ambiente. E de acordo com a dona do local que a gente se hospedou, nós somos apenas o segundo grupo de hóspedes a vir visitar o Lago Queçu nesse ano. Hoje é 1º de junho, a temporada mesmo começa normalmente de 15 de junho até final de setembro. A rota é lá depois daquela casa, muito para lá. Depois a gente chega aqui já na segunda parte, que é subindo as montanhas, a gente está perto do finalzinho e a gente tem que ir para o final, que é onde a gente vai ver a montanha e o lago. Como o Quirguistão é um país montanhoso, qualquer trilha, mesmo que fácil como essa, parece muito difícil.
Kyushu está a uma altitude de 3.500 metros e até mesmo a subida dessa colina causa falta de ar. Por isso, idealmente, antes de fazer uma trilha ou escalada na região, é necessário reservar alguns dias antes para a aclimatação do corpo. Enquanto a gente caminha até o lago, deixa eu te contar mais algumas coisas sobre o Quirguistão. E uma curiosidade muito interessante sobre o Quirguistão está relacionada aos nomes das pessoas. Todos eles têm um significado por trás. A nossa guia, Aidana, o nome dela significa semente da lua. Já o nosso guia, Eugis, o nome dele significa o rei das pessoas, ou rei do povo. Nada mal, né? E na época da União Soviética, em homenagem ao Marx e ao Lenin, muitas pessoas se chamavam Marlen. Devido ao seu passado soviético, assim como no Cazaquistão, a maioria da população do Quirguistão fala russo. Somente nas aldeias que as pessoas normalmente falam quirguiz. O nome Quirguistão significa Terra das 40 Tribos. A gente está aqui agora em Bishkek, uma das principais praças do país, e você consegue ver à minha esquerda a bandeira, que tem tipo esse sol e possui 40 linhas, em alusão justamente a essas 40 tribos. Mas essa questão das tribos é tão importante para o povo quirguiz que desde quando você nasce, eles te contam de qual tribo você veio e eles ensinam também o nome de até 7 gerações da sua família para que você saiba a sua história, seu passado e se orgulhe do país. Мой прапрадед был Шонко, потом Байдовет, Өмракун, Мамыт и мой отец. Ну, кажется, я 5 знаю. Моего отца зовут Мамбетхлы, моего деда зовут Катербек, и моего прадеда зовут Джумабек. И их, собственно, 3 я не знаю. Это Болотбек, Акылбек, Кадырку и Самарку. И последний, я не помню. Я помнила 5, да, но 4. Да, 4. Вообще мы должны знать 7. E essa aqui é a nossa última parada. Tô exausto, a trilha acabou agora. Entrando aqui, vai dar pra ver o lago. Bora ver, tô animado, ansioso, mas... não é muito como nas fotos e nos vídeos, não. E depois de mais de 9 horas de viagem de carro, uma trilha de 6 quilômetros, muito cansaço, domínio mal, não tem lago. E viajar é sobre isso também. Nós planejamos tudo certinho, viajamos em uma época relativamente boa. Entretanto, a natureza é algo incontrolável. Eu tô com muito frio na mão, o resto tá de boa. Mas apesar de não poder controlar se vai nevar ou fazer sol, se o lago vai estar seco ou azul, nós podemos sim controlar como vamos reagir a isso. Se no Lago Alacu eu não conseguir aproveitar o momento e viver o presente por conta dos perrengues e frustrações, aqui eu escolhi reagir de uma forma totalmente diferente e viver o máximo possível dentro do que a natureza estava me presenteando. E o superpoder do Eugis nos ajudou bastante a relaxar e aproveitar. Ao lago que não existiu. O Lago Kyushu, se é que esse lago existe mesmo, ele foi criado somente em 1980 e foi totalmente de forma natural. Teve um terremoto aqui na época e aí com vários deslizamentos e também com calor imenso e o gelo derretendo, acabou se formando isso que vocês estão vendo aqui. No verão, quando o lago tá cheio, fica super bonito, fica um azul incrível e você pode até passear de barco pelo lago. Mas parecia que a natureza não estava satisfeita com a nossa nova mentalidade e decidiu testar a gente ainda mais. It's good now. Maybe there is lake now. O que antes era somente um clima nublado, virou uma tempestade de neve gigantesca. Mas a essa altura, nada mais poderia abalar a gente e tirar nosso bom humor. I'm so glad that Anna said that it was not be that cold.
Yeah, it's the problem. It's gonna live forever. No, Pedro, it's gonna be totally fine. Don't worry. Then we have a snowstorm. Até a caverna que entramos para nos abrigar por uns instantes parecia ter algo mágico dentro dela. O placar pode até estar mostrando que a natureza está ganhando, mas para mim, a gente já tinha começado a virar o jogo faz muito tempo. Going down, don't go straight, okay? Yeah. Turn to the right, to the left, make it like a zigzag. So cool. Somo. Como você Não teve está? lago, mas teve neve, então feliz. A tempestade não diminuía e, como estava ficando tarde e precisávamos voltar ao acampamento antes de escurecer, decidimos reiniciar nosso caminho de volta. Neve no rosto, vento frio, chão lamaçento e sem conseguir enxergar quase nada à nossa frente. Amo esse tipo de viagens. Meu tipo favorito. No final da trilha, todos nós estávamos encharcados, congelados e extremamente cansados. Ainda bem que no acampamento, um chá quente e salgado estava esperando pela gente. É bom. Aqui tem leite, chá, sal e água. Tá, você gostou? Aprovado. O chá quente e o jantar ajudaram a gente a se recuperar um pouco. Agora o que restava era tentar secar as roupas e esperar que a neve parasse. Você lembra de como era esse lugar antes da gente ir para a trilha? Em apenas uma noite, parece que a gente se teletransportou para o Polo Norte. E não demorou para o Elguiz nos dizer que seria impossível sair naquele momento e que estávamos presos por tempo indeterminado. E por incrível que pareça, essa era a melhor coisa que poderia ter acontecido com a gente. Muitas vezes, uma mudança de planos, uma frustração ou um perrengue podem abrir portas que a gente sequer havia pensado que existiam. Apesar de não termos visto o lago, a neve e a tempestade nos presentearam com algo muito maior. Foi por causa da tempestade que ficamos mais algumas horas no acampamento и tivemos tempo de conhecer a história inspiradora da Жиргал. В Кыргызстане есть много еще красивых мест. Просто там надо организовать правильно сервис. Нельзя на этом останавливаться. Вот Дубай, да? Из песка делают деньги. А у нас великолепная природа. Все, вот картинка живая стоит. Просто надо вложить средства, чтобы турист сюда ехал и ни в чем себя не отказывал. Чтобы здесь все сияло, как в Лас-Вегасе. Я вот мечтаю об этом. Eu realmente espero de coração que ela consiga realizar todos os sonhos dela. Foi por causa da tempestade que pude abrir meus olhos, quebrar vários preconceitos e estourar minha bolha. Se eu cheguei no acampamento reclamando que não tinha eletricidade, internet ou um mega conforto, no final eu só estava grato por estar em um lugar tão especial, único e cercado de pessoas admiráveis. Foi por causa da tempestade que me dei conta que mesmo a gente tendo perdido para a natureza e aparentemente não termos tido sucesso na nossa missão, nós vivemos uma das melhores viagens das nossas vidas e que voltaríamos facilmente para o Quirguistão. Foi por causa da tempestade que vivi o momento mais emocionante dessa viagem inteira. Ver a filha da Жиргал tocando comús, instrumento mais popular e tradicional do país. Foi um prazer enorme viajar com você pelo Quirguistão. Te esperamos na nossa próxima viagem
fora do comum.